E no último dia da convenção democrata em Chicago, Kamala Harris foi confirmada, claro, como candidata à presidência pelo partido. Confira com Malu Bacarin. A vice-presidente dos Estados Unidos, Kamala Harris, aceitou na quinta-feira em Chicago a nomeação presidencial democrata. Harris, de 59 anos, prometeu guiar o país para um novo caminho e agradeceu ao presidente Joe Biden por apoiar a sua candidatura depois de abandonar a corrida à reeleição. A nova indicada como candidata presidencial do Partido Democrata prestou homenagem aos pais e às origens como filha de imigrantes de classe média. Também abordou questões como a política internacional e afirmou estar trabalhando 24 horas por dia com Biden para conseguir um cessar-fogo em Gaza entre Israel e o movimento islamista Hamas. A magnitude do sofrimento é desoladora. O presidente Biden e eu estamos trabalhando para acabar com esta guerra, para que Israel esteja seguro, os reféns sejam libertados, o sofrimento em Gaza acabe e o povo palestino possa realizar o seu direito à dignidade. Harris também prometeu permanecer firmemente ao lado da Ucrânia e dos países integrantes da OTAN. Durante o discurso, Harris atacou o rival, o magnata republicano Donald Trump, a quem acusou de querer atrasar o país. O candidato respondeu ao discurso da democrata na plataforma Truth Social e disse que a rival não faz nada além de falar. A noite de celebração que encerrou a Convenção Nacional Democrata depois de 4 dias foi marcada pelo apoio a Harris de líderes políticos e celebridades. Bom, professor Marcos Vinícius de Freitas, é possível tomar com base esses 4 dias da Convenção Democrata para a gente sentir um pouco como vai ser, não só, obviamente, a postura de Kamala Harris, mas a temperatura da eleição americana e o confronto com Donald Trump. E lembrando que, nessa sexta-feira, Robert Kennedy Jr. acabou declarando apoio ao ex-presidente Donald Trump, o que é curioso, né? Porque a costela Kennedy é democrata, né, professor? Sim, é até uma movimentação diferente nesse processo todo, né, Tiago? Porque se esperava que ele fosse apoiar a questão democrata, o candidato democrata. Mas o que aconteceu, né, Tiago, se você pensar, é que Kamala Harris não passou pelo processo de escrutínio das primárias democratas, né? Você tinha ali o presidente Joe Biden, que foi defenestrado da posição justamente pelo fato de que se observou aquela conduta no debate, aquela conduta fatídica no debate, e a questão da idade passou a se tornar uma prioridade naquela ocasião, e ele foi defenestrado basicamente do processo eleitoral, e Kamala Harris foi ali ungida contrariamente ao processo democrático que existe na seleção das primárias de qualquer um dos dois partidos. Então, essa é uma realidade que ela não teve aí escrutínio nenhum, até porque se acha que se ela passasse por esse processo, Thiago, talvez não fosse ela a candidata selecionada para concorrer à eleição deste ano. Esse é um aspecto importante que a gente precisa levar em consideração. E, em segundo lugar, e aqui é importante também de enfatizar, é que ela tem gozado justamente de uma lua de mel impressionante com a imprensa norte-americana, não é? Você começa, quem acompanha os noticiários nos Estados Unidos, vê que existe uma lua de mel completamente favorável a Kamala Harris, que até o momento não deu uma entrevista, ao que me consta, não fez uma conferência de imprensa em nenhum momento, e que está navegando justamente naquela lua de mel favorável, porque justamente a imprensa norte-americana, à exceção de um canal ou dois, tem um favoritismo pela candidata democrata, justamente pelo fato de que ela não é Donald Trump. E isso fez com que os números dela tenham sido positivos. O grande medo, que me parece, quando eu converso com os republicanos, não somente com os republicanos, mas com os democratas também, é o medo de que ela passe a abrir a boca e falar aquilo que ela pensa. O discurso dela foi muito interessante. Observou-se que com teleprompter você pode fazer muitas coisas, né? Você pode prometer muitas coisas e parecer bem. Ela representou ali um pouco daquele legado de Barack Obama e Michelle Obama, que são excelentes discursantes, né? Mas efetivamente o que nós observamos é que ainda não se sabe aquilo que Kamala Harris apresentará como propostas para o governo. E um último ponto aqui, que é muito interessante de enfatizar também, que a gente não pode esquecer, é que ela está falando como se o governo Biden não existisse. Não é? Os problemas que ela mencionou no discurso
poderiam ter sido resolvidos nos últimos 4 anos, quando ela era vice-presidente. Então, são alguns fatores que devem ser considerados, e o eleitor norte-americano, com certeza, ao longo dos próximos 70 dias, vai observar isso. Professor Marcos Vinícius de Freitas, de Relações Internacionais, como sempre, professor, muito obrigado pela disponibilidade, pela gentileza, um excelente fim de semana, a gente certamente volta a se falar. Um abraço, professor. Um grande abraço, Thiago, um excelente dia para vocês.